Olá, gente, boa tarde. Estamos aqui novamente para apresentar mais um estudo a respeito das escrituras, mais especificamente sobre alguns movimentos da atualidade, o qual tem sua origem primária desde a antiguidade, mas na sociedade pós-moderna, uma sociedade no qual rejeita as explicações lógicas e aristotélicas e os fatos históricos e teológicos, nós temos o comprometimento de trazer aqui algumas verdades e algumas refutações no que diz respeito a alguns movimentos sectários de cunho político que têm infestado o meio religioso e o meio cultural. Queremos agradecer as pessoas que têm nos acompanhado tanto no Facebook quanto no YouTube. E o tema deste vídeo vai ser sobre refutando o movimento feminista e as mentiras da agenda socialista no sentido do meio termo feminista. O que despertou a ser feito este vídeo foi a leitura do livro texto Claudionor de Andrade, A Raça Humana, Origem, Queda e Redenção. Em uma parte deste livro, na página 29, temos algumas coisas importantes no que diz respeito ao movimento feminista. Ele diz assim: por essa razão, Pedro aconselha os maridos a cuidarem da esposa com brandura e seriedade. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7. As palavras do apóstolo devem ser devidamente consideradas, porque ele, sendo casado, estava muito bem afeiçoado às atividades conjugais. Ao conversar com a mulher por meio da serpente, visava Satanás não apenas levá-la ao pecado, mas alicerçar-se e alinhar-se espiritualmente com ela, objetivando três coisas. Primeiro, privar um homem de sua companhia idônea e sábia, frustrar os planos de Deus quanto à humanidade e, finalmente, extinguir a espécie humana, ainda em seu nascedouro. Tais itens, aliás, constituem o fundamento do movimento feminista. Já imaginou se todas as mulheres fossem inimigas do esposo? Este ficaria privado tanto da companhia feminina quanto de uma descendência, a fim de perpetuar-lhe o nome. Isso, fatalmente, haveria de acontecer, porquanto era, ao dar ouvidos à voz do maligno, rejeitaria ambas as missões para as quais fora criada, a conjugal e a maternal. Consequentemente, a espécie humana não demoraria a ser extinta, pois a mulher, como a matriz genética por excelência, também acabaria por desaparecer. E dessa forma, os planos de Deus com respeito à criação da terra e também dos céus viam-se frustrados. Ao entemburar aquela conversa com Eva, por meio de uma dialética irresistível, Satanás tinha em mente esvaziá-la de toda a sua feminilidade, para entulhar um feminismo perverso e destruidor. Aliás, que feminismo não é destruidor e perverso? Esse é o objetivo do maligno, presente em toda a agenda globalista e esquerdista. Será amplamente implantada no período do Anticristo, que vai declarar que é um inimigo do sexo feminismo, conforme antecipa-nos o profeta Daniel. Em Daniel capítulo 11, versículo 37. Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer deus, porque, sobretudo, será engrandecido. Então, essa leitura aqui do livro texto, A Raça Humana, Origem, Queda e Redenção, basicamente o livro não trabalha exatamente o viés do movimento feminista, mas ele passa por perto desta situação. Então, despertou em mim a necessidade de fazer um vídeo a respeito do movimento feminista, que já era um desafio meu há muito tempo atrás a ser feito. Então, baseado nessa leitura, eu desenvolvi um pequeno texto que vai ser o que vai nortear este pequeno e rápido vídeo
mas levando em consideração a complexidade do tema, não poderemos responder todas as complicações que esta situação tem trazido para a sociedade, para a cultura, para a política e para as igrejas, em especial as igrejas evangélicas. Pois o movimento esquerdista e sua variação encontrou amplo apoio na década de 60 com a Igreja Católica e durante a década de 90 encontrou amparo nas igrejas evangélicas por serem carentes de estudos e doutrinas fundamentais das Escrituras. Então, o movimento feminista pode ser compreendido como a aliança do reino das trevas com, primeiramente, Eva, o qual ele falhou e pretendia estabelecer uma situação anti-teocrática, antibíblica naquele jardim, e ele falhou e conquistou outros fatores, mas não o principal que ele desejava tanto. Então esse movimento pode ser entendido no sentido espiritual como a união das trevas com a mulher quando sai da vontade das Escrituras. Então, baseado nessa leitura que nós acabamos de ouvir, nós podemos entender que o plano do feminismo é de igual modo o plano do inimigo de Deus e dos homens, que é privar o homem de uma companhia idônea e sábia. Isso não só através do feminismo, mas através de alguns movimentos religiosos. Por exemplo, a Igreja Católica ensina que os padres, os sacerdotes, não podem ser casados, né? Então isso é privar um homem ou sacerdote da sua companheira, entendeu? Já é um indício muito forte de que não só o movimento feminista, mas o movimento do catolicismo romano tem apoio na ideologia satânica, né? Segundo, frustrar os planos de Deus contra a humanidade. Então, se Eva ou se a mulher não estiverem com o homem, ambos não poderão se multiplicar e assim não vão poder obedecer à ordem de Deus. Terceiro, extinguir a espécie humana, ainda em seu nascedor. Então, é de caráter, é de fruto do movimento feminista ter diversos argumentos a favor do aborto. Então, um dos movimentos que mais matou no mundo em 2019, alguns dizem que foram 49 milhões de mortos no sentido de serem fetos pela ideologia feminista. Então, fora outros movimentos que de igual modo pertencem ao marxismo cultural, como o nazismo, matou mais de 6 milhões de judeus, entre outros povos, e assim por diante. Então, o movimento de esquerda sempre foi um movimento que vitimou os inocentes. Hoje em dia, eles têm um discurso de ajudar o pobre, de ajudar o desprezado, de ajudar as pessoas que estão à margem da sociedade capitalista, mas tudo para utilizá-los como ferramenta de batalha, como combustível para a sua ignorância. Então é nesse sentido que nós vamos tentar comunicar e refutar, mostrar que o feminismo não tem nada de solidez da realidade. Então, quando nós rejeitamos as escrituras, as mulheres feministas refutam as missões pelas quais elas foram criadas: a conjugal, a maternal e a espiritual. Então, quando a feminista rejeita as escrituras, elas negam as funções e as missões pelas quais elas existem, entre outras, não é isso? Tanto o inimigo espiritual de Deus quanto o movimento feminista detona a natureza natural da mulher para reconstruir uma mulher impregnada de dogmas feministas. Já a agenda globalista e esquerdista será totalmente implantada no período do anticristo. Isto o escritor Claudio de Andrade bem falou a verdade, que no período da grande tribulação, filosofias até piores do que as que nós conhecemos hoje em dia vão ascender no mundo religioso e no mundo cultural para destruir a humanidade. Então, diferentemente das teorias das conspirações, existem de fato
agendas globalistas que visam destruir a natureza, o gênero humano e a sua busca pela verdade. Esses movimentos que usam as minorias, os pobres, os oprimidos, os desprezados, têm como objetivo acabar com a fé cristã, com o direito romano e com a fé judaico-cristã e com a filosofia grega. No Jardim do Éden, Deus combateu, refutou os argumentos de Satanás, e o qual as feministas utilizam hoje em dia para conquistarem pessoas para sua formação e destruição da sociedade atual. Então Deus, naquele exato momento, ele tinha como lidar com isso, sim, através da inimizade. Ele colocou a inimizade entre a ideologia feminista e a sua palavra, né? Uma vez que Eva experimentou do fruto proibido, então, se Deus não colocasse ou refutasse os argumentos de Satanás, Eva e os demais descendentes dela estariam totalmente ligados ao reino das trevas. Então, é necessário existir uma certa inimizade entre as trevas e a verdade, entre a mentira e os fatos verdadeiros. Eu gostaria aqui de ter como base um texto da Bíblia que se encontra em 2 João, a segunda carta de João. Deixa eu abrir aqui. Segunda carta de João, versículo número 10. Capítulo 1, versículo número 10. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhes deis boas-vindas. Então, qualquer movimento, seja ele de qualquer tipo de natureza que for, nós devemos rejeitar. Ou seja, se alguém chega na minha casa ou na minha mente que não tem essa doutrina, nós devemos nem sequer receber em casa, muito menos dar as boas-vindas. Este é o texto básico para o nosso ensino no que diz respeito ao movimento feminista. Repetindo, se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem lhes deis boas-vindas. Isso significa o quê? Que o movimento feminista, através da cultura, dos rádios, das revistas, da comunicação, tem chegado a diversas pessoas e de diversos meios, mas existe um alerta para evitar até mesmo das boas-vindas a movimentos e grupos que são anticristãos. Então, dando continuidade ao nosso estudo, você pode também ver em Gênesis capítulo 4, versículo 1 ao versículo 25. Quando uma feminista vier falar com você, é só mostrar esse texto que vai se acabar com os argumentos dela, este movimento. Muitos inocentemente dão créditos ao movimento feminista por achar que tal ideologia se preocupa com o bem-estar das mulheres. Outros dão crédito porque tal movimento vem se aperfeiçoando ao longo do tempo e melhorando a sua influência na sociedade. Então, existem pelo menos 3 categorias do movimento feminista, que para esse grupo, essa modificação interna e externa faz com que esse movimento venha ganhar muito mais força. Então, o primeiro movimento é um movimento chamado sufragistas do século XIX. Esse são movimentos feministas. Segundo, feminista da década de 1960, que vem com Simone de Beauvoir, junto com seu esposo Jean-Paul Sartre, que são 2 ateístas, nos quais vai haver um movimento hippie e a liberação sexual, e por aí nós percebemos o quanto esse movimento é frio e calculista no sentido de destruir a sociedade estabelecida. E o terceiro e último movimento é esse no qual nós estamos vivendo, que é um movimento feminista da atualidade, que tem ganhado uma hibridização entre conservadoras e feministas de esquerda. Há uma unificação.
este é um movimento feminista e último no qual nós tentamos combater. Cada um tem seus aspectos diferenciados entre um outro, mas todos comungam dos mesmos fatores nos quais fazem elas existirem, que é destruir a filosofia grega, os conceitos judaico e cristão e o direito romano. E até porque, quando se destrói o direito romano, se consegue com isso o quê? O casamento homossexual ou homoafetivo dos LGBTs. Entendeu? Então, o movimento feminista analisa as mulheres na sociedade como vítimas, e este movimento apresenta-se como alguém que pode tirar elas da desesperança. Então, dentro do argumento feminista, pegam vítimas da sociedade, em especial as mulheres, e se apresentam como as heroínas dessas mulheres para conquistar elas, não para ajudá-las de fato, mas para torná-las soldados no campo de batalha cultural e ideológico. Então, essa é uma das primeiras mentiras que o movimento feminista é dizer que toda a liberdade que as mulheres desfrutam atualmente vem do movimento feminista. E você pode ser também feminista e ainda poder ser de qualquer matriz religiosa. Essas são a perspectiva esquerdista e algumas das principais mentiras que a agenda e os trabalhos escritos que essas pessoas têm feito na sociedade, induzir as pessoas a acreditarem em algo que não existe. Bem, temos como base do nosso recurso, da nossa pesquisa, que é uma pesquisa baseada em livros, em biografias, e eu vou citar pelo menos 3, nos quais você pode também estar adquirindo em PDF. É só você deixar o WhatsApp ou entrar no nosso grupo e pedir esses 3 livros que acabam com o movimento feminista. Então eu estou fazendo o que aqui? Estou fazendo uma refutação e mostrando algumas mentiras do movimento feminista, da ideologia do pensamento e das doutrinas que elas têm. São 3 livros que nós consultamos e utilizamos neste vídeo. O primeiro é Respostas Bíblicas para Perguntas Cruciais, confrontando o feminismo. Primeiro livro. Segundo livro, O Outro Lado do Feminismo. Terceiro livro, Como Combater e Desmascarar a Diabólica Doutrina do Feminismo. Então são 3 livros que você pode estar adquirindo em PDF. É só você entrar no nosso grupo do WhatsApp, que vai estar na descrição do vídeo, no nosso canal de Teologia Puritana em Defesa da Fé Bíblica no YouTube. Bem, a bem verdade, o movimento feminista nunca foi a favor de que todas as mulheres sejam bem vistas na sociedade, certo? Só é vista pelo movimento feminista as mulheres que são seduzidas e enganadas para aceitarem suas ideologias. O movimento feminista não foi criado para estabelecer igualdade e liberdade, e sim para usar cada uma dessas mulheres para seus próprios interesses e fins. E esses interesses e fins é destruir a sociedade, a família tradicional e a fé judaico-cristã. O movimento foi idealizado para mudar o discurso, o tempo e a natureza do mundo. Ela não visava restaurar aquilo que poderia ser restaurado. Diferentemente deste engodo feminista, do movimento feminista, as mulheres criadas por Deus vai compreender que o mundo entre o dever, a missão, a honra e o sacrifício, e a gratidão e a fé em Deus, e jamais destruir os fundamentos que tornam a sociedade existir de uma forma justa e verdadeira. Ou seja, isso significa que qualquer mulher que esteja disposta a realizar suas atividades ou seus sonhos ou aquilo que deseja, a mesma será bem-sucedida, independente do movimento feminista. Para o movimento feminista, as mulheres só podem ter algum tipo de conquista numa sociedade patriarcal se elas forem do movimento feminista. Se não forem, jamais poderão ter participação nenhuma na vida pública, na vida política, na vida cultural, espiritual, da sociedade, na vida do trabalho, e de maneira nenhuma. Só se você for esquerda
ou feminista. Isso também é uma grande mentira. O movimento feminista ensina que nenhuma mulher pode ser bem-sucedida por não ser feminista. Estamos mostrando que no cristianismo genuíno e original não existe espaço para o feminismo, nem para o machismo, nem para o marxismo e nem para socialismo, teologia da libertação e outras suas variantes. Porque os papéis na visão feminista do homem e da mulher é uma coisa, e os papéis na visão do cristianismo no que diz respeito ao homem e à mulher é outra coisa. São coisas totalmente diferentes no que diz respeito às ideologias nas quais elas veem os gêneros homem e mulher. Bem, para terminar este vídeo, nós gostaríamos de responder uma certa pergunta que nos foi feita. O movimento feminista distorce as escrituras. O postulado que faz uma releitura do Gênesis e toda a Bíblia é esse sentido. Vejamos, em Gênesis capítulo 1 ao capítulo 3, o movimento feminista diz o seguinte: o governo masculino só se manifestou depois da queda, e é por isso produto do pecado. Portanto, dizem o movimento feminista, Adão não era governador de Eva, ou o chefe ou líder da cabeça da família que ele deveria constituir. Então, para esse movimento feminista, um homem como cabeça da família só é por causa do pecado e depois do pecado, e não antes. Isso é as que dizem, baseadas em Gênesis capítulo 1 ao capítulo 3 do livro de Gênesis. Mas daremos 10 argumentos que comprovam que o governo masculino já existia antes da queda. Veremos esses 10 argumentos aqui agora. Primeiro argumento: a ordem. Se pegar Gênesis capítulo 2, versículo 7, versículos 18 e o versículo 23 e 1 Timóteo capítulo 2, versículo 13, nós vamos ver primeiramente que o governo masculino já existia antes da queda. Segundo argumento: a representação. Você pode ver isso em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22 ao versículo 45 e o versículo de número 48, Romanos capítulo 5, versículos 12 ao 21. Terceiro argumento que prova que o governo masculino já existia antes da queda: a nomeação da mulher. Adão nomeia a mulher e chama ela de Eva. Gênesis capítulo 2, versículo 23. Quarto argumento: a responsabilidade primária. Gênesis capítulo 3, versículo 9. Quinto argumento que prova que o governo masculino já existia antes da queda: o propósito. Gênesis capítulo 2, versículo 18. 1 Coríntios capítulo de número 11, versículo 9. Sexto argumento: o conflito. O pecado causou a distorção dos papéis já existentes, não a introdução de novos papéis. Gênesis capítulo 3, versículos de número 16. Sétimo argumento: a nomeação da raça humana. Deus deu à raça humana o nome de homem e não o de mulher. Gênesis capítulo 5, versículo 2. Oitavo argumento que comprova que o governo masculino já existia antes da queda. Oitavo: a restauração. Colossenses capítulo 3, versículos 18 e o verso 19. Nono argumento: o mistério. Efésios capítulo 5, verso 32 e o verso 33. Décimo e último argumento que comprova que o governo divino do homem, já existia antes da queda. A correspondência com a Trindade, igualdade, diferenças, unidade entre homens e mulheres, reflete igualdade, diferenças e unidade na Trindade. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Então, esses são os argumentos que refutam este primeiro texto que as deturpam. Bem, portanto, o governo masculino é bíblico e exclusivamente do homem antes da queda. Você pode ver em Colossenses capítulo 3, versículos 18 ao 19, para melhor compreensão. Esse é o relacionamento original do homem e da mulher, algo que jamais o movimento
feminista irá compreender. Concluímos que o movimento feminista é antibíblico por várias razões. Assim falou Roger Scruton. A esquerda sempre julga o sucesso humano pelo fracasso de alguns. Isso sempre oferece uma vítima a ser resgatada. No século XIX, eram os proletariados. Nos anos 60, a juventude, depois as mulheres e os animais, agora o planeta. Então, nesse vídeo nós refutamos alguns dos argumentos das feministas no que diz respeito a alguns textos bíblicos e algumas ideias sobre a sociedade, os papéis e as funções do sexo masculino e do sexo feminino na sociedade. Vimos os 3 tipos de movimento, vimos também que existe uma agenda esquerdista que visa destruir a família tradicional, como bem conhecemos, e vimos que a necessidade de uma mulher e de um homem para a existência da sociedade era mais importante do que qualquer outra coisa da sociedade. Esperamos que vocês tenham gostado deste vídeo. E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe, assista, deixe um comentário, alguma dúvida, alguma sugestão, algum ponto que você não entendeu, e assim poderemos depois entrar em contato com vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Amanhã, no domingo, nós vamos fazer novo vídeo, mas esse vídeo diz respeito ao grupo Mande Sua Pergunta. Existe um grupo no WhatsApp que é um grupo Mande Sua Pergunta, onde as pessoas conversam, trocam ideias, informações e compartilham suas dúvidas. E entre essas dúvidas nós selecionamos algumas para responder no domingo, especificamente o grupo Mande Sua Pergunta. Então, nesse vídeo vai estar embaixo na descrição do vídeo um link dos nossos 2 grupos, tá certo? Até o próximo vídeo.